Na manhã da última terça-feira, no estado do Pará, a Polícia Federal deflagrou a Operação SOS, que mira 12 contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais para a administração de hospitais públicos do estado, inclusive os hospitais de campanha criados por conta da pandemia do coronavírus. O governador do Pará, Helder Barbalho, foi alvo das buscas da Polícia Federal em uma operação que investiga supostos desvios em contratos para a gestão de hospitais do estado. 2 secretários e um assessor do governador foram presos. Segundo a Polícia Federal, a investigação batizada de SOS suspeita que os contratos, que somam mais de 1,2 bilhões de reais, sejam irregulares. Segundo o Ministério Público Federal, os crimes investigados apuram fraudes em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público afirma que Helder possivelmente exercia a função de liderança na organização criminosa que envolvia o esquema e tratava previamente com empresários e com o então chefe da Casa Civil sobre assuntos relacionados aos procedimentos licitatórios que seriam loteados, direcionados, fraudados e superfaturados. A atuação de Helder Barbalho foi essencial na empreitada criminosa, diz o ministro. Foram expedidos 74 mandados de prisão, 12 deles pelo Superior Tribunal de Justiça e 62 pelas varas de Birigui e Penápolis, cidades do interior de São Paulo, e 278 de buscas. Os mandados do STJ foram pedidos pela Subprocuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, e expedidos pelo ministro Francisco Falcão. Além de Pará e São Paulo, mandados foram cumpridos em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e também no Paraná. A Controladoria-Geral da União e o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo participaram da operação. Em junho deste ano, o estado do Amazonas também foi alvo da Polícia Federal, mediante a Operação Sangria, que investiga práticas de crimes como pertencimento à organização criminosa, fraude à licitação e desvios de recursos federais destinados à saúde pública do estado, entre eles a compra de respiradores superfaturados pelo governo. A operação cumpriu 8 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão, onde foram presos secretários, ex-secretários de saúde e empresários. O governador também foi alvo da operação, mas não foi preso por decisão do STJ. No entanto, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão e de bloqueios de bens. O STJ também determinou o bloqueio no valor de quase 3 milhões de reais de 13 pessoas físicas e jurídicas. O Supremo Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral da República afirmaram existirem elementos de que uma organização criminosa se instalou na estrutura do governo do Amazonas para desviar recursos públicos voltados ao combate da pandemia do novo coronavírus. Organizações sociais. Nos últimos meses, a CPI da Saúde destaca o Hospital Delfim Aziz, unidade onde é gerenciada por uma organização social, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. O INDSH recebeu de abril a dezembro de 2019 aproximadamente 76 milhões para operar com 100% de sua estrutura, mas funcionou apenas com 37% da sua capacidade, o que equivale a uma diferença de 42 milhões. Outro levantamento feito pela CPI foi o pagamento referente ao 4º termo aditivo para o combate do novo coronavírus, causador da Covid-19, no qual o governo pagou 67,8 milhões pelos meses de abril a julho de 2020, mas de acordo com os gráficos da utilização dos leitos fornecido pela própria OS, a taxa de ocupação não passou dos 70%, ou seja, um sobrepreço de 24,6 milhões em serviços não prestados. Outro escândalo foi o consórcio Zona Norte, que tem um contrato de mais de 20 anos com o estado do Amazonas. Porém, o que se destaca é que no período crítico da pandemia, no mês de março, foram R$10.213.610 repassados ao consórcio. Em abril, R$11.995.089. No mês de maio, R$13.775.442. Ao todo, nos meses de março e abril e maio, a Zona Norte Engenharia recebeu para combater o coronavírus, atendendo a população em Manaus, mais de 35 milhões de reais.
O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil estão investigando esquemas de desvios de dinheiro público na área da saúde, em operação batizada de Raio-X. Até o momento, a Justiça Paulista já autorizou 64 mandados de prisão temporária e outros 237 mandados de busca e apreensão. A suspeita é de que uma organização social que administra hospitais brasileiros trabalhe com esquema de desvios e que envolva pagamento de propinas a funcionários públicos, em uma investigação que já acontece há 2 anos. Comparando o que o Ministério Público Federal afirmou que o governador do Pará, Helder Barbalho, possivelmente tinha a função de liderança na organização criminosa no esquema e tratava previamente com empresários e com o então chefe da Casa Civil, no Amazonas, a Procuradoria-Geral da República também afirma que o governador do Amazonas, Wilson Lima, tinha domínio completo do esquema que superfaturou a compra de respiradores mecânicos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. Segundo os investigadores, a organização criminosa forjou um processo de dispensa de licitação para comprar equipamentos a preços superfaturados. Um respirador que custava R$ 39,4 mil foi vendido ao governo por quase R$ 160 mil. E ainda, de acordo com a PGR, Wilson Lima exercia o comando do esquema a partir dos bastidores. 8 pedidos já foram protocolados na Assembleia Legislativa do Amazonas, pedindo o impeachment do governador, mas foi arquivado. No Brasil, desde o início da pandemia, uma série de investigações sobre desvios de recursos destinados ao combate ao coronavírus foram realizadas. Por exemplo, o Rio de Janeiro, onde o governador Witzel está afastado do cargo desde o dia 2 de setembro. Desta vez, Helder Barbalho é alvo da Polícia Federal. 3 deles já foram alvos diretos da operação: Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, Wilson Lima, do Amazonas, e Helder Barbalho, do Pará. Mais de 40 pessoas já foram presas até agora. Os desvios no país já chegam a 4 bilhões de reais. As ações estão em andamento em todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.